Eu sou Leandro Viana e Pluribus é a nova série que a Apple TV vai fazer assim a tua mente explodir. Temos uma sinopse bem simples, porque a protagonista precisa salvar o mundo da felicidade. É isso mesmo, tá? Então nas próximas semanas vou estar aqui analisando, trazendo teorias, porque Pluribus é Vince Gilligan pegando 7 temporadas de Arquivo X e jogando tudo em 2 episódios. A gente tem vários clichês de ficção científica, como por exemplo, coisas alienígenas, zumbis, conspirações governamentais, perigos biológicos, mente coletiva. É uma viagem muito maluca e eu tô preparado assim para embarcar nessa loucura. E como eu disse, o criador de Pluribus, o Vince Gilligan, ele é o mesmo criador de Breaking Bad, de Better Call Saul, mas o que poucos sabem é que o Vince começou como roteirista de Arquivo X. Ele escreveu lá 29 episódios, depois foi produtor executivo de outros 40, e nessa série, lá em 98, ele conheceu o Bryan Cranston em começo de carreira, né? Que depois, lá em 2007, seria convidado para viver Heisenberg, o Sr. White, lá em Breaking Bad. Então confia no homem que ele sabe o que está fazendo. E agora, sem enrolação, aumenta o volume porque vamos falar de todos os detalhes e de muitas teorias desses 2 primeiros episódios de Pluribus. Bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso e Pluribus, além de tudo, vai ser uma série que vai fazer tu refletir, tá? Talvez a questão principal é assim, ó, é o que a humanidade ela perde quando sacrifica a individualidade em nome da paz. Mas chegaremos lá, tá? Vamos do começo, pois temos ali um grupo de astrônomos que começam a estudar um misterioso sinal espacial de 600 anos-luz de distância. E descobrem que se tratava de uma sequência de RNA. Que para os leigos, o RNA é uma molécula que age como mensageiro, tá? Leva as informações do núcleo para o resto da célula. Já o DNA, daí é o lugar onde essas informações elas são guardadas, onde são armazenadas. Bom, desse jeito, os cientistas eles criam uma molécula de RNA totalmente nova, convertem isso em DNA e o que parece ser uma vitória científica, vira um pesadelo. E é aquilo. Tu recebe um sinal alienígena. Tu fabrica uma sequência de RNA sem saber das consequências, tá? E o que me assusta é que eu acredito que, assim, ó, a humanidade é tão burra a ponto de fazer exatamente isso. Então, durante meses, eles fizeram experiências usando ratos como cobaias. Aqui fica a interpretação de cada um, tá? Se o rato ali era um portador do vírus, né? E por causa de um erro humano, o vírus ele foi transmitido, ou se aquilo foi armado de certa forma, assim, dos animais, fazendo parte dessa mente coletiva. Eu tenho uma teoria aí que os animais são importantes, tá? Mais tarde eu volto nesse assunto. Porque aquela cientista ali que foi mordida, ela é a paciente zero. A partir dela vai surgir o instinto de espalhar o vírus e se inicia essa pandemia. No começo é um processo mais lento, só que mais tarde a Zoja, ela até comenta, né, que quando os militares descobriram o plano, daí o pessoal teve que agilizar ali, teve que intensificar a distribuição do vírus. E para quem não entendeu, naquela cena que a Carol ela fala dos aviões em linhas paralelas e tal, ali ó, eles estão propagando o vírus, jogando ele pelos aviões, né? Infectando o ar, infectando todos naquela noite. E desse jeito, a pessoa com o vírus fica incrivelmente feliz e gentil. E todos também compartilham essa mente coletiva. Eles sabem sobre a vida pessoal um dos outros, a inteligência é compartilhada, habilidades, não existe mais segredos. E todos esses infectados se referem a si mesmos como nós. Todos são um só. E já entrando nas teorias, a primeira coisa que eu penso é que essa mente coletiva ela pode sim ser uma armadilha. Pensa comigo, ó. Pode existir uma espécie alienígena mega ultra avançada que quer impedir assim que a humanidade se desenvolva, que evolua a ponto de buscar recursos em outros planetas, né? Já que está consumindo quase tudo na Terra. Ou pode ser só o contrário também. Os aliens eles querem assim invadir a Terra e usam esse vírus para deixar todo mundo feliz, né? Vai deixar todo mundo não violento. Mas pensando na primeira opção, esses seres não matam ali os inimigos, mas eles impedem totalmente um conflito, um avanço tecnológico.
Mas como eu disse, pode ser uma arma pré-invasão. Tem até algo para vocês refletirem, tá? Porque eu fico me perguntando se a mente coletiva ela tem assim um interesse na procriação. Porque senão, pô, é uma forma inteligente de exterminar a humanidade com o passar dos anos, né? Mas uma outra teoria é que o vírus ele pode sim ser algo totalmente benevolente. Talvez essa civilização alienígena ela encontrou a receita da paz universal e simplesmente assim queria compartilhar com as formas de vidas inteligentes que conseguiam decifrar a sequência. Então aqui tem várias possibilidades que a gente pode pensar, sabe, gurizada? Porque o vírus ele pode ter o intuito de se propagar cada vez mais. Então, depois que todos os humanos eles forem infectados, esse vírus vai construir a sua própria antena ali na Terra, assim, para continuar transmitindo um sinal mais e mais além, tá? E talvez essa pergunta aí nem seja respondida. Talvez nem seja do interesse do Vince Gilligan responder qual que é a moral do vírus, o que ele quer. E tá tudo bem, porque, por exemplo, nos episódios de Além da Imaginação, sempre tinha ali um elemento central de ficção científica, mas o importante era o dilema moral ou filosófico que aquele episódio trazia. E agora sim, se tu chegou até aqui, não custa nada dar um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça isso, já sabe, né? Vai pegar o vírus e vai virar aí um zumbi sem livre-arbítrio. Bom, vamos falar da nossa protagonista, a Carol, uma escritora de romance. A gente vê ela ali na sessão de autógrafos, ela tá ouvindo a opinião dos fãs, dos leitores, né? Sobre os seus livros, tirar fotos. Então a Carol, ela também está acompanhada da Ellen, sua empresária, sócia, esposa. Só que quando chega no Uber, meus amigos, a máscara cai e a Carol se revela assim que é infeliz. Existe uma relação de amor e ódio com seu trabalho, com seus fãs. E Vince Gilligan mostra que ama Albuquerque porque a Carol e a Ellen elas estão em um bar da cidade, né, quando o caos começa e todos ficam infectados. A Ellen, por exemplo, tem uma queda feia. Ela bate a cabeça diretaço no chão e isso faz com que ela venha a morrer depois. E é a partir desse momento do bar que o primeiro episódio fica sensacional. Eu realmente fiquei assustado quando a Carol volta pro bar e tá todo mundo ali com uns tremelique, o cantor tá respirando no microfone sem parar, depois ela vai lá pro hospital, e daí o que me pegou, gurizada, foi a cena do bebê, do berço, né? Assim, ainda bem que não mostraram o bebê, o clima tava muito tenso, assim, o suficiente, tá? Então aquela foi uma vibe mais bebê de Rosemary. Tu vês somente por trás do berço e lá no filme tu fica horrorizado com o rosto da Rosemary, né? Mas tu nunca viu o bebê. E aliás, outra cena boa, foi lá no começo aqui que eu lembrei, da médica indo em direção àquela máquina de comidas. E aquele outro, o policial ali, ele sem perceber que tinha alguém se aproximando. Então, repito, Vince Gilligan manda bem demais na direção. Até depois, quando a Carol ela vai embora do hospital e a câmera fica na frente do carro, a gente vai acompanhando assim, os estragos pelas ruas, os incêndios, pessoas machucadas, todo o enquadramento, sabe? Então imagina a situação, tu não tem para onde ir, o hospital não é seguro, a polícia não existe, nas ruas as pessoas se comportam igual zumbi. A tua melhor amiga, tua esposa ali, tá morta na caçamba do carro. É óbvio que a Carol, ela não tá processando mais nada de informação. Ela tá assustada, sabe? Ela não consegue nem raciocinar, racionalizar. Então ela pega uma pedra e começa a bater na porta para tentar abrir a porta. Por mais absurdo que a cena pareça ser, cara, é o Vince nos mostrando que a Carol não tá pensando com clareza. E daí, meus amigos, chega as crianças do capiroto que falam juntas assim, onde está a chave, usando aquele conceito da mente coletiva, que todos sabem, assim, das lembranças de todos, né? Com certeza, elas sabem disso porque a Ellen sabia da chave e depois vira um filme de terror de novo, quando as crianças falam em uma única voz, só nos dá uns minutinhos para ir embora, sabe? E esse nós é a vizinhança toda, porque a câmera começa a mostrar assim as garagens se abrindo, todo mundo saindo das casas. Cara, perfeito! Mas a cereja do bolo é a cena final da ligação, todos os canais da TV fora do ar,
O único que funciona é um pronunciamento da Casa Branca e o letreiro é uma mensagem direta para Carol, para ela ligar para poderem assim responder todas as suas perguntas, dúvidas que ela tiver. Aliás, esse letreiro tem um humor ácido muito foda, porque ele vai mudando assim ao decorrer da conversa. Tem uma hora que aparece assim, ó, não somos alienígenas. Meu, perfeito. E outro ponto positivo é que eles explicaram quase tudo para Carol, né? Então é uma mistura de muitas obras aqui, mas de alguma forma Carol é imune a essa mente coletiva que só quer a igualdade e a paz. Na verdade, tem 12 pessoas, 13 pessoas no mundo ali que não se transformaram. E aqui fica a grande pergunta. Por que diabos essas pessoas são imunes? Não deve ser porque a Carol era só infeliz, né? Tem que ser algo muito mais específico para atingir 13 pessoas apenas. E o que eu consigo pensar de relevante que eu vi, uma coisa fora do comum, foi a Carol falar que estava fumando o primeiro cigarro desde o ensino fundamental lá. Então isso para mim é um fator bem raro. Pessoas que fumaram lá na infância ficaram 30 anos sem fumar, né? Ou uma boa quantidade de tempo sem fumar, e naquele exato momento do contágio mundial resolveu fumar novamente. Eu penso nisso porque tem uma hora até que dá um close em uma carteira de cigarro assim caindo no chão, né? Quando a Carol ela tá colocando lá o corpo da esposa no carro, sabe? Então esse fato seria algo bem específico que pode ter acontecido com 13 pessoas no momento da distribuição do vírus, né? Claro, é uma teoria fraca também, é algo que a mente coletiva poderia deduzir sozinha. É só eles unirem essas informações nessas trocas de pensamentos, né, com as pessoas que estavam ali ao lado dos não infectados. Também acho que mais pessoas podem estar salvas. A Koja, ela até falou que os militares estavam cientes. Cara, então eu acho bem provável que existam pessoas escondidas em bunkers, inclusive talvez o presidente, tá? Mas, por outro lado, essa mente coletiva parece sempre falar a verdade, né? Então a pergunta que fica é se eles conseguem mentir ou omitir informações, porque daí se eles não sabem mentir, não conseguem mentir, essa teoria está descartada, tá? E algo interessante é que a série começou com uma contagem regressiva, com o momento da descoberta do RNA. Ali foi o primeiro passo para o fim da humanidade, até chegar no zero e eles perderem toda a autonomia. Então o cronômetro ele começou a contar para cima novamente, assim, dando início à nova era dos humanos unidos pela mente coletiva. Tipo, talvez isso pode ser um indício de arrogância dessa rede de colmeias, né? Que eles têm a certeza que os humanos não vão encontrar de jeito nenhum uma cura. E eu apostaria que a Carol vai ser a responsável por achar uma solução aí. Mas temos que falar do episódio 2, da teoria dos animais, não esqueci, tá? Então deixa eu aproveitar agora para fazer um super convite para vocês, para todos participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, onde talvez o maior prêmio seja o grupo do Whats, que vocês podem entrar ali através do link. A gente fala todo dia de filmes, séries, de sinais alienígenas. É um grupo muito legal. Todo mês um membro é sorteado com um super prêmio. Toda semana tem sorteios de ingresso de cinema. E o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, ó, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, aí dá para fazer Pix por lá, para vocês entrarem no clube. Tem todos os benefícios, mas também é do mesmo jeitinho para entrar no clube, é só virar membro aqui do YouTube e que lá também vocês encontram todos os benefícios. Bom, o segundo episódio nos apresenta um processo de limpeza ali em vários lugares do mundo, no Marrocos, e já mostra como a mente coletiva conecta todos os seres infectados. Todos têm o conhecimento assim que a humanidade acumulou até então. Não existe mais nada único, todos sabem fazer a mesma coisa. Então é interessante que essa colmeia, ela entende que existe uma mulher ali em específico que pode conversar com a Carol, né? Porque ela se parece muito com o Raban, né? O personagem dos livros da Carol, que originalmente foi imaginado como uma mulher. E por causa das lembranças da Ellen, eles escolhem ali uma pessoa aleatória no mundo, parecido com Raban, preparam um banho para ela, colocam até uma peruquinha, né? Para que essa mulher seja um rosto que traga, talvez, conforto para Carol. Essa mulher é a Zoja.
E quando começa a falar ali o quanto a Ellen amava a Carol, cara, a própria Carol, ela fica irritada com essa invasão de privacidade, com ela mexendo nas memórias e lembranças da Ellen. E essa raiva da Carol faz a mente coletiva falhar e entrar em colapso. Todos no planeta estão em curto. E depois a gente descobre que essa irritação custou a vida de 11 milhões de pessoas. A mente coletiva ela é fraca diante de explosões intensas de emoção, a negatividade causou um mal-estar na colmeia. Imagina tu não poder se irritar com nada, né? Porque isso pode significar a morte de milhares, de milhões de pessoas, olha isso, que loucura! Mas vamos para a parte onde a Carol pede para ver pessoalmente 5 das 12 pessoas que não foram infectadas. Ela pede para falar com os que falam inglês, né? E então chegamos em Bilbao, temos a surpresa que todos estão de boaça com a situação. E eu entendo que isso possa acontecer mesmo, porque tu entra numa negação. Tu tá vendo o teu filho, o teu marido, a tua esposa, a mulher ali, a carcaça, o corpo físico. Então tu se apega a esse fato. A Carol é a única que não tem ninguém para se apegar, para entrar nessa onda, sabe? Talvez fosse diferente se a Ellen estivesse viva, não sei, tá? Mas daí, o maluco que chega a bordo do avião presidencial americano, o Força Aérea 1, o cara tá feliz porque tá com várias supermodelos. Cara, ali é algo repulsivo, tá? E entramos na grande questão filosófica de o que realmente é a felicidade. Porque as pessoas, elas passam a vida toda buscando ser felizes. E Pluribus vem para te questionar, sabe? Será que todos pensando em harmonia é uma felicidade verdadeira? Ou isso aí é a morte da pessoa como indivíduo? Tá, me desculpa, mas se você assim achar que a ideia da mente coletiva é algo relativamente bom para salvar o mundo, cara, essa pessoa tem que ser internada, né? Imagina, tu se torna uma pessoa sem cultura, sem personalidade, sem emoções, sem curiosidade. É como alguém que já morreu, é um robô, né? Então olha como a Carol falou, olha o custo humano para salvar ali, para alcançar a suposta paz mundial. Eu poderia falar muito sobre isso, mas vou deixar aqui essa discussão para os comentários, a gente conversa por lá, mandem, tá? Mas logo depois entramos na sequência do almoço, onde descobrimos que a mente coletiva, ela não mata. Me desculpa de novo, não tem como ser feliz no mundo assim sem um churrasquinho, um sushi, um hamburgão, sabe? Mas o pior de tudo, para conseguir essa paz, o vírus matou 886 milhões de pessoas. É a hipocrisia, meus queridos. No momento que tu mata pra ter paz, é o Thanos aqui, sabe? Mas voltando a falar dos animais, tá? Eu não acho que talvez eles não façam parte da mente coletiva. Porque em certo momento falaram que leões e tigres mataram um monte de gente. E a colmeia não é violenta, tá? Talvez o vírus ele precise de um certo nível cognitivo para funcionar. Mas com certeza eu acho que eles estão escondendo alguma coisa. Eu acho que os animais têm algum papel fundamental assim nesse processo, porque os meus anos de experiência em séries, eles dizem isso. Nada é por acaso. Por que diabos perder tempo falando do zoológico? Cara, é meio um paradoxo para mim. Porque eles não querem matar ninguém, nada, né? E nada pode morrer. Mas ao mesmo tempo, eles soltam todos os animais para ambientes que não estão acostumados. Eles podem matar outras pessoas, mas também podem, sabe, morrer ali por falta de comida, né? Por não estarem nos seus habitats que estão acostumados. E de novo, eu volto lá para o início da série, com aquele ratinho que parece que estava esperando o momento do erro humano. Cara, muito estranho ele acordar e morder. Então, pensando com a mente lá em Arquivo X, em Além da Imaginação, eu acho que os animais, eles podem ter algo a ver. Imagina lá no fim, se de certa forma eles estavam assim, comandando tudo nas sombras, né? Comentem aí se faz sentido ou se agora eu viajei demais aqui nos pensamentos, nessa teoria. Porque outra coisa que eu penso é que deve ter alguém que deva pensar igual a Carol. Talvez seja alguém que não fale inglês, né? O que torne a dinâmica da comunicação muito mais engraçada. Porque, tipo, do nada mencionaram um paraguaio. Então eu acho que sim, em algum momento ela vai encontrar esse magrão aí. E ainda corremos o risco de ver um sobrevivente tentando matar outro, porque a própria Zoja fala que existe aí um perigo, né? E que a mente coletiva não pode proteger ela. Mas enfim,
Chegando no final do episódio com mais uma cena grotesca lá do Kumba, né? O cara basicamente quer adicionar o Zoja ao seu harém. E, mano, é um absurdo essa cena que, sim, cara, até talvez possam existir pessoas que não se importam em ter poder e meio que escravizar sexualmente ali aquelas mulheres pensando ali no próprio prazer, né? E sim, eu já teria um ataque de raiva com esse maluco aí, que ele prefere ir pra Las Vegas do que tentar encontrar uma cura, do que tentar raciocinar, sabe? Aliás, eles falaram que ele era lá de Mauritânia, né? Que foi uma colônia francesa até 1960. E a segunda língua lá é o francês, por isso que ele fala daquele jeitinho ali. Só que a gente percebe que a colmeia não tem o poder de decidir algo. E algo que eu acho que a mente coletiva não consegue também fazer é sentir emoções intensas, nem positiva nem negativa, tá? Tipo, tá todo mundo se sentindo satisfeito, mas ninguém tá sentindo uma alegria genuína. E pra mim, isso não é viver, tá? Então são muitas reflexões que nós podemos sim fazer, podemos falar depois do episódio, mas no final a Carol, ela muda ali de ideia, ela decide parar aquela decolagem do Força Aérea 1, uma cena linda, fotografia linda, Vince Gilligan, ele não erra, meus queridos, e a pergunta que fica é por que ela fez isso? Na verdade, eu acho que é uma resposta bem simples, tá? Porque a Carol, ela tá sozinha no mundo depois que perdeu a Ellen. E ela acabou se apegando na figura visual da Zoja. E por isso ela não vai permitir assim que o Kumba, ele use ela como um objeto. E isso vai ao encontro do que nós vimos lá no primeiro episódio da Carol, ela ser uma escritora infeliz, por causa ali da sua personagem principal, dela babar ovo para protagonista masculino, né? Talvez ela enxergue a Zoja como a personagem que não conseguiu escrever, mas tem uma última teoria de como a série ela pode seguir. Pensa comigo. A Carol, ela pode fazer um grande experimento e forçar a mente coletiva a tomar decisões. Por mais difícil que isso seja, talvez a Carol proteger a Zoja seja um indício de uma conexão. E assim ela vai fazer com que cada vez mais a colmeia tenha pensamentos para tratar cada receptáculo como um ser único. A minha teoria então é que Carol vai forçar cada indivíduo a fazer escolhas e talvez isso seja o jeito de se libertar dessa mente coletiva. E imagina se isso acontecer, aquela pessoa deixa de ser um fantoche, mas não faça ela voltar a ser a mesma de antes do vírus, assim. Na verdade, é a criação de um novo ser humano. Cara, isso é muito Arquivo X, tá? E só um último detalhe, é muito bom ver que a Carol é tão infeliz que mesmo com o avião vazio, ela não senta na primeira classe. Ela senta lá perto dos banheiros da classe econômica, sabe? E sim, ficou nas mãos de uma escritora frustrada a esperança de salvar a humanidade, né? E no fim, como em qualquer apocalipse, o que mais me assusta são as pessoas, né? Parece assim a série parece que eles têm uma felicidade completamente falsa, vazia, né? Ser feliz depois de assassinar quase 900 milhões de pessoas. Será que é só assim mesmo pra gente encontrar a felicidade? Esse é o único meio? Mas ó, comentem aí o que vocês acharam do episódio, mandem as teorias de vocês, nos encontramos no próximo vídeo de Pluribus por aqui. Não se esqueça também de ouvir o nosso podcast, estamos falando de It, bem-vindos a Derry, mas é isso aí, gurizada, tchau, tchau!